Amém, meus irmãos. Vou pedir, por gentileza, para você abrir a sua Bíblia, livro do profeta Malaquias, capítulo 1, e nós faremos a leitura de todo o capítulo. Eu quero falar sobre esse tema, Malaquias, o coração devotado. Malaquias, capítulo 1. O último profeta do Antigo Testamento. É só abrir lá no Evangelho de Mateus, aí você volta um livro e você chega em Malaquias. Diz assim: peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu destruirei. Eles chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos verão e direis: o Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes que desprezais o meu nome, dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Porque quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não faz mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, não faz mal? Ora, apresenta-o ao teu príncipe, terá ele agrado de ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, e ele terá piedade de nós. Isto veio da vossa mão, e aceitará ele vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que feche as portas e não acenda de balde o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oblação. Mas desde o nascente do sol até o poente, será engrandecido entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso e uma oblação pura. Porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, a sua comida, é desprezível. E dizeis: eis aqui, que canseira! E os lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Ser-me aceito isso de vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo o animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome será tremendo entre as nações. Pai, nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra. É com muito temor e com muita reverência que nós pedimos ao Senhor que fale conosco, que o Senhor nos instrua segundo as Escrituras, que o Senhor nos dê o entendimento da Tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje de manhã eu falei sobre como as coisas mudam rapidamente, a diferença de comportamento de uma geração para outra. A ruptura que existe entre valores que fazem parte da geração passada e as coisas que fazem parte da geração atual. Eu falei sobre duas gerações que convivem juntas, mas que não compactuam os mesmos valores, os mesmos preceitos, e o quanto as coisas têm mudado rapidamente. Eu fiz isso usando o contexto do profeta Jeremias, no capítulo 2, quando Jeremias usa a expressão profética apontando Deus como marido e a nação de Israel como esposa, lembrando da fidelidade da nação quando ainda eram jovens e caminhavam pelo deserto. Fazendo uma comparação àquelas pessoas que se casam e que no início são muito dedicadas e fervorosas e fiéis, mesmo sem nenhum recurso, sem condições alguma, encaram a vida e as aventuras confiando um no outro. Deus falou isso para a nação: vocês eram fiéis no começo, peregrinaram no deserto, viram o meu cuidado, porém
que falta os seus antepassados acharam em mim para que vocês me abandonassem? Então, Jeremias foi o profeta do coração ferido. Ele trouxe uma palavra de Deus para aquela geração, dizendo que Nabucodonosor seria o chicote do juízo de Deus sobre a nação de Israel. Mas nessa noite eu gostaria de falar sobre o nosso comportamento diante da realidade que nos cerca. Nós estamos inseridos num contexto que tem consigo certas ideias e valores que nós precisamos tomar bastante cuidado para que esses comportamentos produzidos na sociedade não sejam comuns e aceitáveis dentro da igreja. E um deles, ao que eu me refiro, é a bendita vida de aparência. Nós somos demasiadamente preocupados com a nossa aparência, com o que as pessoas vão pensar a respeito de nós, como as pessoas vão nos enxergar, e às vezes nós vendemos um produto que não existe, né? As redes sociais estão aí para provar isso. A gente olha as fotos e às vezes fica até com inveja de algumas pessoas, mas essa não é a realidade da vida delas. Porque a rede social é uma proposta, né? É um livro de rosto, é um Facebook, para que as pessoas enxerguem exatamente o que elas estão propondo ali. Mas isso não significa que a vida seja tão feliz quanto parece nas fotografias. E às vezes nós trazemos esse comportamento para o convívio comunitário, para a igreja. E nós estamos aqui todo domingo, nos encontramos, conversamos, trocamos experiências e nem sempre nós percebemos como de fato é a vida dos irmãos e os irmãos nem sabem como é de fato a minha vida. Nós nos acostumamos a uma aparente religiosidade sem ter, na verdade, uma vivência, uma experiência profunda e existencial com o nosso Deus. O profeta Malaquias está num contexto histórico muito interessante. Ele está num contexto que vem depois daquele período do profeta Jeremias, depois do período do exílio na Babilônia. Deus trouxe o povo de volta para a terra prometida. Deus havia prometido para eles que restauraria a aliança e que cumpriria suas promessas. Então, quando você analisa aqui o contexto do profeta Malaquias, você vai perceber, por exemplo, que já passou mais de um século, já fazem mais de 100 anos que o povo já voltou do cativeiro, mas as promessas de Deus ainda não haviam se cumprido. Então, as expectativas a respeito do que eles esperavam começam a ser mudadas, começam a ser combalidas, as pessoas começam a ficar um pouco meio temerosas, dando-se a impressão de que não, as coisas não seriam tão fáceis ou que Deus não ia fazer o que Ele tinha prometido. E esse é o contexto, né? O templo que eles têm é muito pequeno se for comparado ao templo da época do rei Salomão. E tudo isso fez com que o povo ficasse desmotivado. Então o povo está esfriando espiritualmente, o culto que eles prestam a Deus é um culto vazio, superficial. Os sacerdotes não são cuidadosos, não são zelosos, antes eles são relaxados. O povo começa a passar por necessidade, escassez de alimento básico, e diante de tudo isso o povo começa a desanimar, o amor pelas coisas de Deus vai diminuindo cada vez mais, e eles então deixam a espiritualidade, a devoção, o coração devoto e começam a buscar a sua própria sobrevivência, os seus próprios meios. Os sacerdotes que deveriam instruir o povo, que deveria zelar pelo culto correto, eles começam a tolerar determinados comportamentos, eles já não exigem mais que o culto seja feito como Deus havia ordenado. O que se torna importante é o formalismo, é a presença do povo. Um animal não precisava ser um animal puro, um animal imaculado, um animal perfeito, poderia ser um animal com defeito. As pessoas começam a mentir para Deus, dizendo que era o melhor que elas tinham e não era. E eles acham que o importante é a intenção. Então Deus receberia o culto por conta da intenção. Olha, eu estou fazendo, eu estou aqui cumprindo com as minhas obrigações. Não é de coração, mas eu estou fazendo. E esse mero formalismo causa uma ojeriza em Deus. Tanto que Deus vai falar assim, eu prefiro que vocês não façam. Eu prefiro que vocês parem com isso, porque isso tem me enojado. É essa a expressão que Deus usa. Para vocês terem uma ideia, nós não vamos falar até o capítulo 4, mas eu já fiz a exposição aqui em Malaquias e vocês vão lembrar que tem uma expressão de Deus que é assustadora. Quando eles preparavam o animal para o sacrifício, eles tinham que limpar o intestino do animal e tirar
o excremento, as fezes do animal, né, que era uma coisa impura, que precisava ser eliminada. Chega a um determinado ponto que a falsidade do povo é tão grande que Deus diz assim: a minha vontade é de passar no rosto de vocês as fezes desses animais. Então vejam a maneira como Deus fala com o povo, é uma expressão de rejeição. Deus está no limite, né? Ou pior, já passou do limite da paciência do que eles estavam fazendo. Então, o que Deus quer, na verdade, para que se tenha um reavivamento do culto bíblico, é um coração devotado. Não é só a liturgia é importante, mas é um coração sincero diante de Deus. Por isso que eu li o Salmo 15. Se você observar a liturgia do culto, vai seguir sempre nessa sequência. Então, Deus procura pessoas com corações sinceros. E aí, meus irmãos, o que é que nós vamos aprender aqui, então, nesse contexto? Primeiro, uma pergunta. O que surge aqui no contexto é a pergunta: por que cultuar a Deus se tudo está dando errado? Se o povo tinha promessas e aparentemente essas promessas não estavam se cumprindo, por que continuar cultuando a Deus? Se nós estamos vivendo num mundo que está sofrendo com a pandemia, se nós também sofremos com a crise econômica, se a gente também passa dificuldades, se há lutas e dificuldades na nossa vida, por que razão eu vou continuar prestando culto a Deus? Por que eu tenho que ir na igreja, encontrar com os meus irmãos, cantar, orar e ouvir a exposição da palavra de Deus? Essa é uma pergunta que surge. E olhe o que Deus responde no versículo 1. Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. A palavra peso no contexto hebraico é sentença, é como um juiz que estava dando uma sentença. E aqui diz respeito aos oráculos dos profetas, por isso que é peso da palavra do Senhor, ou seja, a sentença do Senhor, mas o intermédio, a mediação é feita pelo profeta Malaquias. Ele é o oráculo de Deus, ele é a voz de Deus para aquela geração. E por que peso? Por que isso é tão difícil de ser administrado pelo profeta? Por duas razões. Primeiro, o peso é para quem prega. Para o profeta Malaquias se posicionar era muito difícil, porque quando as pessoas enfrentam crises como eles estavam enfrentando, geralmente o que eles esperam é uma palavra agradável aos ouvidos. Então você já está passando por dificuldade, alguém se levanta em nome de Deus e diz que Deus está rejeitando o seu comportamento, isso era muito pesado para o profeta. Os profetas enfrentavam isso. Então, denunciar, criticar, estar no centro dessas questões sempre foi difícil para os profetas, como eu disse de manhã para o profeta Jeremias, que também era sacerdote. Sempre foi um desafio. Segundo lugar, é um peso para quem ouve a pregação. Põe-se no lugar de Israel. Nós, lá com aquela dificuldade toda, sem recurso, padecendo, aquela batalha de todo dia, e de repente tendo que ouvir uma denúncia, uma queixa de Deus a respeito do nosso comportamento. Então não era só pesado para quem pregava, quanto também era para quem ouvia. Então é um peso. E aí vem uma declaração de Deus. E essa declaração de Deus é que é maravilhosa, porque Deus faz uma declaração de amor. De manhã, ele também fez isso, falando como marido que amava a jovem esposa. Aqui ele diz, no verso 2, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? E aí vem a pergunta, não era Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Ora, o que Deus está dizendo é que o seu amor antecede qualquer disposição de Israel em obedecer a Deus. O que Deus está dizendo é que seu amor é eletivo, ele elegeu a nação, ele escolheu o seu povo, os descendentes de Jacó. E vejam, quem era merecedor da herança espiritual? O primogênito. Quem era o primogênito? Esaú. Deus, no entanto, amou a Jacó. É isso que Deus está dizendo. Que o seu amor é antigo, que vai desde a escolha de Abraão.
Então eles não poderiam medir o amor de Deus com essa pergunta cínica: em que o Senhor tem nos amado? Como se a dificuldade que eles estavam passando justificasse a falta de amor de Deus para com eles. Isso também se aplica a nós. Independente do que Deus nos condicione a passar, lutas, dificuldades e provações, nada disso vai ser trazido como justificativa de que Deus não nos ama. Nós colhemos os frutos que plantamos, nós sofremos as consequências dos erros que cometemos, nós sentimos o peso dos nossos pecados, nós somos tribulados, atribulados, nós somos provados, nós enfrentamos a enfermidade por conta da queda, da presente maldição ainda sobre a criação. Nós fazemos parte da humanidade como um todo, embora o nosso cabeça é Cristo, nosso representante é Cristo, nós ainda temos a herança adâmica, então nós ainda sofremos as consequências do pecado de Adão. A gente tem tristeza, angústia, depressão, insônia, abatimento. Tudo isso faz parte da realidade humana, mas nada do que a gente passe aqui nessa realidade, nessa vida presente, pode servir como justificativa dizendo Deus não me ama. Porque o amor de Deus está estabelecido na sua eleição. Ele nos escolheu. Deus nos ama não porque Ele previu que nós amaríamos a Ele, senão, irmãos, a causa da eleição seria a fé e não a consequência dela. É ao contrário, Deus não preveu que você ia amá-lo, então Ele te escolheu. Ele te escolheu, por isso você o ama. Então, quando você andar pelas ruas e você encontrar uma pessoa jogada numa sarjeta, sabe, essas pessoas que desorientadas, pessoas nos vícios, ou pessoas com a vida destruída, olhe para essa pessoa e se enxergue ali, porque não há nenhuma diferença entre nós e aquelas pessoas. Talvez pela prática que elas cometeram, mas nós não somos melhor. O fato de nós estarmos aqui nessa noite é porque Deus nos escolheu em Cristo Jesus. E Ele nos deu a fé como um dom. Veja o que diz Atos 13:48. E os gentios, ouvindo isto, ou seja, a pregação dos apóstolos, alegraram-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Todos aqueles que ouvem a palavra de Deus, a exposição da palavra, e creem e glorificam a Deus, são estes que estão ordenados para a vida eterna. Deus também nos amou e nos escolheu não por causa das nossas obras, de coisas boas que nós fizemos, mas Ele nos escolheu para que fizéssemos boas obras. João 15:16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então a nossa vida dedicada a Deus é em resposta à sua eleição, ao seu amor eletivo. Agora, Deus também não nos escolheu porque nós decidimos obedecê-lo, porque nós éramos obedientes e bonzinhos, porque comprava e pagava, porque não falava mal de ninguém, porque não fofocava. Esqueça isso. Mas Deus nos escolheu para a vida de obediência. Nós éramos desobedientes e agora, uma vez escolhidos por Deus, nós vivemos por obediência. 1 Pedro 1:14 e 15. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Deus também não nos escolheu porque nós éramos santos, porque nós tínhamos a capacidade de fazer tudo certinho, mas para que fôssemos santos. Mateus 5:48. Sede vós, pois, santos, como é santo o vosso Pai que está nos céus. Esse é o amor eletivo de Deus. Então, qual a prova de que Deus nos ama? A eleição. Deus nos elegeu em Cristo Jesus, antes que nós existíssemos. Quando Deus escolheu Jacó, Ele escolhia você. Quando Deus chamou Abraão e prometeu a Abraão uma descendência, ou como disse Paulo aos Gálatas, fazendo menção ao descendente que é Cristo, não
uma pátria israelita, não uma nacionalidade, mas um povo, o povo da aliança, ele escolheu você. Quando Deus chamou Abraão e disse para ele sair de Ur dos Caldeus e para uma terra que ele não conhecia e fez-lhe promessas de que sua descendência seria como as areias da praia ou as estrelas dos céus, Deus estava falando de nós. Deus já nos amava, já nos conhecia. Então essa é a prova do amor de Deus. E Deus então responde ao povo que não compreende isso. E a resposta vem da seguinte maneira, olha o que Deus diz: por acaso não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. No entanto, amei a Jacó e rejeitei a Esaú. Deus está dizendo para o povo, a nossa relação, a nossa aliança só existe porque eu quis. Fui eu quem escolhi vocês, fui eu quem fiz a aliança, fui eu quem decidi amar Jacó e rejeitar a Esaú. Veja, a resposta de Deus é que ele poderia ter escolhido Esaú, pai dos edomitas, os árabes, mas ele não, ele escolheu Jacó. Essa escolha soberana de Deus é a sua maior prova de amor para conosco. Então, independente do que você esteja passando, lembre-se disso. O que prova o amor de Deus não são as circunstâncias e não são os meus sentimentos. Eu posso ter qualquer tipo de sentimento, mas isso não muda o amor de Deus. Eu posso passar por qualquer situação nessa vida, mas isso não muda o amor de Deus. Como eu citei de manhã, o testemunho do irmão que ficou hospedado em casa, com 52 anos, que nunca tinha ficado doente e descobriu um câncer extremamente agressivo, e o médico deu a ele poucos dias de vida. Se hospedou em casa para ir a Barretos fazer um tratamento. Na oração dele, eu ouvia nas palavras em que ele dizia, plena e absoluta confiança em Deus, para não dizer uma alegria por saber que logo estará com o Senhor. E eu já vi pessoas doentes desesperadas. Não aceito, eu determino, se Deus me ama tem que me curar. E corre para um lado e corre para o outro e toma água e faz campanha e sobe monte e desce monte e faz de tudo. E aí quando morre, o falso pregador ainda diz assim, a fulano não teve fé. Nós já presenciamos um testemunho de uma pessoa que tem HIV. Uma pessoa muito temente a Deus, mas que adquiriu essa doença há muitos anos. E aí um pregador falou assim, Deus te curou. Determinou cura na vida da irmã. A irmã parou de tomar o retroviral, ficou doente. Se não voltasse a tomar, teria morrido. Hoje está bem, mas é sempre aquela ideia, foi falta de fé. Não se apropriou do que Deus havia ordenado. Irmãos, se Deus quiser curar, Ele cura, Ele pode curar. Mas se Ele não curar, sirva isso como um instrumento para moldar o nosso caráter e nos tornar cada vez mais humildes. As lutas e dificuldades nos ajoelham diante de Deus. E a gente precisa estar de joelhos diante do Senhor, dependendo dEle. Quanto mais confortável, não estou pregando aqui vida franciscana, dizendo, não, para você ser um crente piedoso, você tem que sofrer mesmo, passar dificuldade. Não é isso. Você tem que ser pobre, né? Não ter recurso nenhum, ou não ter saúde, não é isso. Não estou pedindo para você virar um monge. Mas eu estou dizendo é que as dificuldades, elas não podem servir como justificativa de que Deus não nos ama. Deus nos ama sim. E o seu amor é demonstrado na sua eleição. O demais cabe à sua vontade. Qual então é a resposta que nós temos entendido até aqui, que nós temos visto o resultado? Que a gente não pode medir esse amor de Deus pelas coisas difíceis e dolorosas que nós estamos passando hoje. O que você está passando hoje não é ou não serve para medir o amor de Deus. Tenha paciência. Às vezes a doença, às vezes o desemprego, às vezes a solidão, às vezes as crises que a gente enfrenta, né? Tantas outras coisas que venham sobre nós, serve como preparação para a glória que está reservada. E nós temos que ter paciência. Muitas pessoas deixam de cultuar a Deus. Muitos ficam desanimados por causa da situação que estão vivendo, ficam abatidos, deixam de
de procurar a direção clara de Deus por conta dos problemas e vão se afastando e às vezes acabam questionando o amor de Deus. E nós aprendemos aqui que nem sempre a gente está animado para adorar, nem sempre a gente está animado para servir, mas a gente continua. A gente continua porque esse é um princípio e o nosso Deus nos ama. Amém? Veja, quem é pai e mãe vai entender o que eu vou dizer agora. Você tem filhos, e se os seus filhos estiverem desanimados por alguma razão, você não vai deixar de amá-los por causa disso. Às vezes os nossos filhos desanimam da obediência, tem que dar uma bronca, né? Deixam de fazer o que tem que se fazer, mas você dá bronca nos seus filhos e não deixa de amar. Às vezes a gente dá aquela desanimada também, passa por aqueles momentos de crise, Deus não nos deixa de amar por causa disso. Ele nos dá uma bronca, puxa a nossa orelha, olha, fica firme, presta atenção, toma cuidado, endireita seus caminhos. E também, qual pai ou mãe se sentiria confortável se o seu filho chegasse e dissesse assim, pai, eu acho que o Senhor não me ama. Por quê, filho? Porque o Senhor não me dá tudo aquilo que eu quero. O Senhor não faz as minhas vontades, então o Senhor não me ama. Isso seria uma grande frustração para um pai. E às vezes a gente se refere a Deus dessa maneira. O Senhor não faz o que eu quero, eu acho que o Senhor não me ama. Aquele filho que diz assim para o pai ou para a mãe, assim, nossa, todo mundo, a família sempre tem um irmão que se acha o desprezado, né? O meu pai gosta de fulano, minha mãe gosta de ciclano, mas ninguém gosta de mim. Quem tem mais de 2 filhos é assim, né? O fulano é sempre bajulado, ou é porque o caçula, ou porque se identifica mais, o pai só tem olhos para fulano de tal, faz tudo para ciclano, mas para mim nunca faz nada, eu acho que não gostam de mim. E tem gente na igreja que é igualzinho. Ele fala assim, nossa, Deus abençoou o irmão, tal, né? Deus abençoou a fulana, dá tudo certo. Agora, na minha vida não dá certo, eu acho que Deus não gosta de mim. Deus gosta dos meus irmãos, mas de mim não. Não faça isso. Não tente balizar, né? O amor de Deus, avaliar, medir, pesar o amor de Deus por conta das circunstâncias. A gente não pode fazer isso. Isso seria provocar a Deus. E a gente não pode fazer. Deus nos ama porque Ele nos escolheu. Agora, cultuar a Deus exige devoção verdadeira e sinceridade de coração. Vejam, até aqui, Deus começou dizendo assim para o povo, eu sempre vos amei. E o objetivo é atrair o povo para o culto correto. É o que Deus está fazendo. Aí o povo questiona Deus. De que maneira o Senhor tem nos amado? Nem todos haviam voltado do exílio. Alguns haviam ficado na Mesopotâmia, outros no Egito. Não havia voltado, não deu tudo certinho do jeito que eles haviam imaginado. Então eles questionam, onde estão as provas do seu amor, se o Senhor nos ama? Aí Deus usa então uma linguagem muito interessante. Ele usa 2 figuras. Uma é a figura do Pai e a outra é a figura do Senhor. Ambas inspiram respeito e honra. Se eu sou pai, cadê a minha honra? Se eu sou Senhor, cadê o meu respeito? Os mais antigos, falando dessa ruptura de geração, os mais antigos se referiam ao pai como Senhor, né? O Senhor me chamou, o Senhor quer falar comigo, o que o Senhor quer que eu faça? Não é como essa geração, né? Ou velho, ou você, não tem isso. Era sempre Senhor, né? O que o Senhor quer de mim? Então Deus está dizendo aqui, olha, se um príncipe, se um rei, se alguém investido de autoridade, uma posição de prestígio, tem honra e respeito, ou um pai tem honra e respeito, se eu sou Senhor, se eu sou pai, cadê que vocês não estão fazendo isso? Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele zela pelo seu nome, sua glória e sua reputação. Está aí 3 coisas que nós sequer podemos imaginar em afrontar a respeito de Deus, é sua glória, seu nome e sua reputação. Nunca fale do nome de Deus sem a devida reverência e o devido respeito, sem pensar sobre seus feitos, sua reputação e sua glória. O povo começa a tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Os sacerdotes estavam sendo cobrados exatamente porque eles estavam fazendo esse tipo de barganha.
aceitando o animal defeituoso como se o culto fosse para eles. O cidadão que ofereceu o animal, ele ficava preocupado com a resposta do sacerdote. O senhor vai receber esse animal? E o sacerdote, às vezes, para agradar, falava, não, tudo bem, esse animal está aceito. E Deus diz, não, você não pode fazer isso. Porque não é para você, é para mim. É o meu nome, é a minha glória e a minha reputação. É por isso que ele despreza os sacerdotes, por causa da postura dos sacerdotes. Eu não posso subir no púlpito da igreja e simplesmente porque alguém quer contrariar a palavra de Deus e eu dizer assim, irmão, tudo bem, vai, já que você é uma pessoa de respeito, é uma pessoa influente, já que você acha que deve ser desse jeito, eu prefiro então que a gente não brigue, que você permaneça na igreja, mesmo fazendo aquilo que é errado. Eu não posso fazer isso, porque aqui o púlpito é o lugar de onde Deus governa a sua igreja. Então, se está errado, está errado. E a gente tem que se voltar para Deus, tem que se arrepender e tem que buscar perdão dos nossos pecados. E os sacerdotes, eles reagem. Eles não aceitam isso de bom grado, essa advertência de Deus. E veja qual é a reação deles. Eles dizem assim, como nós temos desprezado o seu nome? A resposta de Deus foi, vocês profanam o culto com ofertas proibidas. Se o culto não está de acordo com o que eu prescrevi, não adianta, porque as atitudes estavam demonstrando tédio, o povo estava enfadado, a reação de Deus para com eles é desprezível. Olha, eu não aceito, eu não quero isso. Nós estamos diante de um problema muito sério aqui. Porque se esse culto veterotestamentário não foi aceito, porque eles não estavam fazendo da maneira correta, vamos pensar no culto público. Vamos pensar nesse momento solene em que nós estamos reunidos aqui. É exatamente nesse momento que desemboca todas as faces da igreja. É a maneira como nós temos essa percepção, essa expressão pública, como você entende o culto a Deus, como você reconhece o cuidado de Deus sobre a igreja, como você reconhece o papel da igreja ou até mesmo a respeito da sua própria salvação. É esse momento aqui, coletivo. É a nossa reverência diante dele. É aqui que vai desembocar todas as nossas percepções. Eu sei que você está aí no seu banco pensando um monte de coisa. A respeito de Deus, do culto, da sua vida, como tem sido, como se deve fazer. E exatamente o que Deus está advertindo o povo. O verso 7, ele vai dizer assim, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e vocês ainda dizem, em que temos profanado? Nisto que vocês mesmos dizem, a mesa do Senhor é desprezível. A palavra mesa aqui é uma metáfora para o lugar do sacrifício. A mesa do sacrifício, o lugar onde o sacrifício era apresentado. É por isso que a gente chama de a mesa da ceia, é a mesa do sacrifício, do pão, da carne e do vinho, que é o sangue. É o local do sacrifício em memória de mim, o meu corpo que é entregue por vós. Fazer de qualquer jeito é fazer de maneira desprezível, uma palavra muito forte, mas é uma maneira imunda de tratar as doutrinas, de tratar os oráculos de Deus, de tratar como Deus se revela. É por isso que Deus adverte o povo. Há dois motivos aqui pelos quais Deus não aceita o culto. O primeiro motivo, quando não está dentro do padrão que Ele estabeleceu. Se nós não fizermos do jeito que Deus mandou fazer, não adianta. Pode-se desejar fazer qualquer coisa, mas você só terá aceito por Deus aquilo que Ele mesmo determinou. Eu já disse isso, né? Uma vez um jovem chegou para mim e falou assim, o que é necessariamente exigido num culto? Eu falei, oração, pregação, canto congregacional e inteligível. As músicas, elas devem ser cantadas por toda a igreja e elas devem ser compreensíveis. Assim, nós precisamos entender a música. Ela tem que ter doutrina, tem que ter palavra de Deus. É por isso que coreografia é bonito? Claro que é bonito. A arte é bonita, mas ela não é um elemento de culto. Eu ficar olhando uma mulher, né,
com as suas curvas, dançando aqui na frente. Eu não vou fazer porque eu sou meio desengonçado, o pastor dança mal, mas não vai me edificar. Não vai. Eu fui pregar numa igreja, tudo escuro, escuro, literalmente escuro. Jogaram um canhão de luz em mim, tinha um tambor, e eu não enxergava ninguém. Mas tinha umas meninas assim, dançando, as meninas jovens com, como que chama aquilo lá, cetim? Um tecido vermelho, fazendo uns negócios. E aí fica todo mundo assim, ó, olhando para aquele pano. Eu sei que as meninas são sinceras, eu sei que aquilo dá trabalho, mas não é culto, não há na Bíblia. Eu posso, por exemplo, ser um ótimo dançarino, dança de rua, glória a Deus, se você aprender, pode ser um lutador de artes marciais, mas eu não posso vir aqui na frente fazer movimentos de Kung Fu para os irmãos, falar glória a Deus, aleluia, como a gente vê na internet, dando passinhos na frente, o povo, aleluia, glória. Irmãos, isso é ridículo, não é o que Deus quer. E tem gente que fica brava, e que fique, porque não é bíblico. Então, o povo fazia coisas que Deus não queria, e Deus disse, não foi isso que eu pedi. Porque o culto é um serviço que nós prestamos, é um serviço de adoração. Eu costumo usar muito o exemplo do pintor, né? Imagine que você tem uma casa e você contrata um pintor. Então, você fala assim, eu preciso que você faça a prestação desse serviço. Você vai pintar a minha casa. O pintor não vai chegar lá e fazer o que ele acha que tem que fazer. Ele vai fazer ao que ele foi solicitado para fazer. Vai fazer a pintura do jeito que você pediu, da cor que você pediu. Nós estamos prestando um serviço de adoração. De manhã eu falei sobre avodar, que é o serviço no templo. Então Deus nos chamou, venham me adorar. Venham prestar um serviço de adoração. Ok, Deus, eu estou aqui. O que o Senhor quer? Eu quero que vocês orem. Eu quero que vocês tenham cânticos espirituais. Salmodeiem ao Senhor, né? Salmodiar, entoar louvores. Cantem as Escrituras. Eu quero que vocês ouçam a minha palavra, sejam instruídos, edificados, exortados. E existem alguns elementos que foram introduzidos, mas que não são necessariamente reguladores do culto. Por exemplo, contribuição. A gente faz o momento da contribuição, mas poderíamos, se quiséssemos, fazer de maneira diferente. Só pelo banco ou num outro dia, não precisaria ter no momento do culto. A bênção apostólica. Há quem defenda que a bênção apostólica só poderia ser dada pelos apóstolos. Mas a igreja entendeu que não há nenhum problema em ministrar uma bênção que é apostólica. Mas não é um elemento regulador. Os instrumentos, eles são importantes, mas eles não fazem parte de elemento de culto. A gente vê o Ricardo tocando a guitarra, é maravilhoso. Hoje de manhã até comentei com a Joana, falei, toca muito, né? Não, ele faz, mas ele potencializa. Cantar esse hino, essa música que nós cantamos, Preciso de Ti, sem os instrumentos é muito difícil. Então, quando você tem os instrumentos, você potencializa o cântico, a igreja. Não há nenhum problema nisso. Você não tira a concentração, não tira o entendimento. Vejam, o culto é simples. O problema é que o simples não agrada. O problema é que o simples não satisfaz, porque as pessoas acham que o culto é para elas. O culto deveria ser uma coisa boa para mim, porque eu gosto daquela igreja, porque fala o que eu gosto, as músicas que eu gosto. Não. Vejam que a maioria das músicas hoje é eu, né? Eu vou vencer, isso vai acontecer na sua vida, vai dar tudo certo na sua vida. É sempre ou é para mim ou é para você. E Deus? E Cristo? Então, Deus está advertindo que deve ser feito no padrão que Ele estabeleceu. A segunda razão, ou o segundo motivo, é quando esse culto é contaminado por uma atitude de desprezo, de pouco caso ou de indiferença. Para mim tanto faz. Se você pensa no culto dessa maneira, você nem deveria estar aqui, porque você está afrontando a Deus. O culto não é um lugar para ser prestado com adoração de maneira indiferente, mas com muito zelo e amor. Verso 8. Porque, quando ofereceis o animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta ao teu governador, porventura terá ele agrado de ti, ou aceitará ele a tua pessoa? Se
quando nós estamos na presença de alguém importante, nós não tratamos essa pessoa de qualquer forma, de qualquer maneira? Imagine se o prefeito estivesse aqui. O governador nem vou falar tanto, né? Porque é capaz, nossa, o governador tivesse que eu pegar pelo pescoço, né? Mas alguém com muita autoridade. Você não fica assim de qualquer maneira, você tem respeito. Na presença de um juiz, de um promotor, de um desembargador, né? Um oficial de justiça. Quem já recebeu um oficial de justiça não precisa levantar a mão. Chega no portão da tua casa, eu sou um oficial de justiça. Já dá aquele gelo assim, né? Um ofício aqui, um juiz mandou uma nota aqui. Por quê? Porque é uma pessoa investida de autoridade. Deus está dizendo, olha, se eles recebem esse respeito, se vocês não os tratam de qualquer maneira, não oferecem a eles qualquer coisa, por que vocês fazem isso com relação a mim? Verso 10, Deus diz assim, eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei oferta da vossa mão. O povo estava passando por um momento financeiro muito difícil, havia escassez de recursos básicos, o povo estava num momento de desânimo, e aí eles pensaram o seguinte, bom, vamos levar um animal defeituoso, um animal de qualquer jeito, afinal de contas as coisas não estão fáceis, o que vale é a boa intenção. Deus não aceita coisas sem valor. Parece uma linguagem neopentecostal, né? Deus não aceita sobras. Isso é degradação do culto a Deus. Nossa, eu só vim no culto hoje pela graça. Minha vontade era ficar em casa. Não, então não venha. Se você decidiu vir no culto, venha para fazer as coisas de maneira correta. Eu vim no culto hoje só para dormir. Porque a pregação do pastor é um sonífero. Um pastor perguntou para mim assim, Luiz, as pessoas dormem na sua pregação? Eu falei, um monte. E você fica incomodado? Eu falei, não, porque eu acho que é confiança, né? A pessoa se sente segura, olha que bênção, o pastor prega, eu descanso. Quando você está dirigindo um carro e alguém dorme no carro, não é segurança? Eu não consigo dormir num carro que o motorista é ruim. Quando vai acontecer alguma coisa, a gente fica o tempo todo segurando no misericórdia, né? Eu sei que você pensou outra coisa. Chama misericórdia. Você segura, se acontecer alguma coisa, é misericórdia, né? E você fica o tempo todo tenso. Quando você confia no motorista, você baba, né? A Patrícia, meu Deus, 15 minutos, ela já tá, só coloca o óculos escuro para fingir que está olhando, né? Então, quando alguém está pregando, assim, e é bom, está pregando a verdade, você descansa no Senhor, não tem problema não. E eu fico feliz, pelo menos sei que Deus está cuidando do seu povo, né? E a gente está descansando. Mas aqui a ideia é a seguinte, toda vez que nós vamos prestar culto a Deus, a gente tem que fazer com o coração envolvido, com a mente envolvida, com compreensão, com amor, com dedicação a Deus, sabendo que toda a nossa vida é um culto para Deus. Então, Deus é sensível às nossas dificuldades. Deus sabe das nossas dificuldades. Mas a questão aqui é princípio de obediência. Deus, o Senhor sabe que eu não tenho recursos, o Senhor sabe que eu estou cansado, o Senhor sabe que eu estou cheio de problemas, o Senhor sabe que a minha casa não está bem, o Senhor sabe que eu não estou bem de saúde, mas eu vou ficar firme. O Senhor sabe que eu tenho medo de pegar Covid, mas eu vou ficar firme. O Senhor sabe que muitas pessoas não estão indo e alguns já disseram para mim, não vá, mas Senhor, eu entendo isso e eu quero permanecer. Então a gente tem que fazer isso com sinceridade. E Deus diz para eles que não aceitava aquele tipo de culto. Olha o verso 10. Se houvesse entre vós alguém que fechasse as portas, para que não acendesseis em vão o fogo do meu altar. Deus está dizendo assim, eu queria que tivesse um diácono aí, né? Um Reginaldo ou um Valdir que está lá na porta e que fechasse a porta. Quando alguém chegar assim e perguntar, você veio cultuar a Deus, mas veio com um coração sincero e veio disposto? Não, então fecha a porta, não deixa entrar. Deus está dizendo isso. Eu prefiro que vocês não venham do que venham para fazer mal feito. Irmãos, isso é muito sério. Deus prefere uma igreja fechada do que um culto hipócrita. A pandemia foi um chicote de Deus para nós. Tanta igreja evangélica com culto hipócrita, é como se Deus tivesse dito assim, agora fecha tudo. Fecha. Vocês estão fazendo muita bagunça, há muito relaxo. Então fecha tudo, quem sabe alguém põe a mão na consciência.
Quem sabe se levanta um outro pastor aí preocupado com a verdade, para quando voltar a quem de fato tem compromisso com a verdade. Então, nós aprendemos aqui que Deus não tem prazer no ofertante, que faz as coisas de qualquer forma, porque Ele rejeita até a oferta. No caso aqui, rejeitava o que eles estavam fazendo e oferecendo a Deus. Então Deus determina amaldiçoar o enganador, verso 14, e eu vou terminar. Pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Irmãos, eu não estou falando aqui de dinheiro, é que naquele tempo o culto envolvia o sacrifício de um animal, e o animal tinha um custo. Quando eles mentiam, dizendo assim, olha, esse é o animal perfeito, esse é o animal adequado, mas sabiam que não era, só estavam fazendo aquilo por obrigação, Deus está dizendo assim, maldito é você por fazer isso, por tentar me enganar, por fingir que está prestando um culto correto, com esse cinismo, e depois pedindo para que Deus abençoasse. Que advertência para nós, né? Quando nós oferecemos o nosso louvor, os nossos talentos, as nossas contribuições, o princípio é o mesmo. Deus sabe se nós estamos fazendo com devoção, com o coração devotado. Às vezes alguém pode cantar sem o coração devotado. Canta por cantar. Pasmem, tem gente que gosta de cantar para se aparecer. O mundo gospel está aí. Riquíssimos cantores. Não estou dizendo que não mereçam ganhar dinheiro, não é essa questão aqui em xeque, mas muita gente vai. Tem gente que vai de igreja em igreja cantando, ele não congrega. Não congrega. Tinha um irmão que costumava vir cantar aqui, os irmãos, os mais antigos sabem quem é. Estava cantando esses dias numa das nossas igrejas. Uma vez ele chegou e falou assim, olha, eu não sou dessa igreja, eu estou na igreja X, porque lá o pastor, ele conta comigo para as campanhas políticas, ele é deputado, mas eu vim aqui para cantar. Eu falei, não, o senhor não vai mais cantar. Não, mas eu canto. Não precisa, não tem necessidade. Os irmãos aqui cantam, a gente está prestando culto a Deus. Ficou bravo. Tinha um que veio com um sapato, com couro de cobra e tudo, com um relógio de ouro desse tamanho. Ficou nervoso. Não, mas eu vou tocar esse teclado e vou cantar. Eu falei, não precisa mais. Tem muita gente assim, cantor itinerante. A gente precisa aprender a ser pastoreado. Nós precisamos aprender a cuidar da nossa família. Nós precisamos aprender a criar raiz numa igreja local. Nós precisamos aprender a viver vida na vida. Precisamos aprender a conviver com umas pessoas que não é fácil. Fácil é para mim pregar um domingo numa igreja, outro domingo na outra. E vocês pensam que eu não vou em igreja pregar e as pessoas não me enchem de elogio? Vocês não me elogiam, mas tem gente que me elogia. Aí eu falo, é porque é só hoje que eu estou pregando. Se eu pregar aqui um ano, vocês vão falar assim, tá bom, agora já deu, né? Volta lá para a sua casa. Eu fui pregar numa igreja, terminei a pregação, desci do púlpito, estou conversando com o pastor, chegou um presbítero e falou na frente do pastor dele, falou assim, poxa pastor, o senhor poderia pregar assim igual ele, né? Ó, que coisa desagradável. Mas eu sei que é porque é só aquela vez ali que ele está me vendo também. E não é só a pregação, é a convivência, é o caráter, é a personalidade. Então, por isso que eu falo que os irmãos vão para o céu, porque aguentar o pastor Luiz já está com um pezinho no céu, fique tranquilo. Já está meio caminho andado, né? E aqui, irmãos, Deus está nos cobrando. Por quê? Porque no culto nós nos dedicamos a Deus, nós nos voltamos para Deus. E nós não podemos considerar o culto uma canseira sem fim. Tem gente que fica inquieto, olha no relógio o tempo todo, vai no banheiro, toma água e fica perguntando que hora que acaba, esse culto não termina nunca. Não faça isso. Esse é um momento de reflexão, um momento de dedicação, é um momento que você se volta para Deus. E eu deixei para falar isso exatamente no final, né? E eu vou concluir. Bom, primeiro, nós temos que dar esse passo de compreender que o nosso culto, ou o culto correto a Deus, é quando nós temos consciência de quem Deus é. Quem é Deus? Como é que Deus se revela? Se você não entender isso, você não consegue oferecer o culto correto. Por que algumas pessoas oferecem um culto sem expressão nenhuma? Porque elas têm uma visão muito pequena de Deus.
não têm compreensão. Não foi João Calvino que falou que enquanto nós não tivermos noção da majestade divina, a gente não tem compreensão da nossa pecaminosidade. Eu só sei o quanto eu sou pequeno quando eu vejo a grandeza de Deus. Você já chegou diante de uma imagem muito grande assim? Por exemplo, aqui na Havan tem aquela imagem da Estátua da Liberdade. A gente ia, né? Agora parou, a pandemia para tudo, né? As caminhadas, e a gente olhava assim para aquela estátua enorme, e você se sente muito pequeno. Você começa a subir a Piracicaba e você já vê aquela estátua assim bem no alto do monte. Quando você está diante de algo muito grande, você vê o quanto você é pequeno. Olhe para Deus e sua grandeza e majestade e veja o quanto você é pequeno. Quanto mais eu entendo Deus revelado nas Escrituras, aí eu vejo a minha pequenez. Aí não há espaço para vaidade. Aí não tem sapato de cor de cobra, não tem relógio de ouro. Aí não tem glória nenhuma, não estou preocupado com alguém que vai me elogiar. Aliás, a única vez que eu tentei cantar na igreja foi um fiasco, né? Como diz o ditado, Deus não dá asa à cobra. Nunca tive essa vocação assim, mas eu sei que há pessoas que têm dificuldade, não só com a música, mas com o ministério. Muitos jovens pregadores ingressam nessa carreira achando que vão ficar famosos e vão ganhar dinheiro e oferta. Tem gente que estabelece taxa, né? Olha, eu vou pregar, o mínimo é R$300, é R$500. Eu não sei para que serve isso. Eu não sei. De vez em quando a Patrícia me mostra umas pregações na internet, hoje ela mesma me mostrou uma lá. Um monte de besteira, ele estava falando, um monte de besteira. E todo mundo dando glória a Deus e aleluia. Eu falei, como que alguém dá glória a Deus diante de tanta besteira? Como as pessoas não conhecem a Deus. Já tem até uma musiquinha aí para dar sono. Irmãos, por fim, os louvores, a pregação e a oração, elas permanecem como meios de culto a Deus. Mas sobre tudo isso, o que nós temos que entender é que a mensagem de Malaquias ainda fala hoje. Deus é o mesmo. Por isso, vamos orar e vamos nos conscientizar de quem Deus é e o que Ele requer de nós. E o que é que Ele requer? Um coração devotado. Amém?